Boa noite, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês com mais um podcast de número 40. Hoje, com essa pessoa maravilhosa, com essa energia maravilhosa, mesmo sem WhatsApp, sem Instagram, mas o Facebook acabou de voltar. Não sei se vai ser transmitido, mas se tiver, vocês me dão um ok aqui para mim saber que está transmitindo pelo Facebook. Já ouviram falar em serenata? Aquela serenata que você está apaixonado por uma pessoa, um casamento, você manda lá na janela dela alguém cantar? Então eu estou com essa celebridade aqui, Fred John. Boa noite, Fred. Fala um pouquinho de você aí. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Dorim. Obrigado a todos que estão aqui conosco no TV Galáctica. A gente faz um trabalho de serenata já há 20 anos com a Serenata e Companhia. Então é um trabalho que muito me honra fazer, porque a gente é a ponte das emoções, e a gente sabe que quando a gente faz essa palavra do outro entrar em cena, com a música ajudando, com a conexão toda acontecendo, isso é transformador ao ambiente. E você sabe, Dorim, deixa eu só sair e entrar de novo aqui, porque você travou de novo aqui para mim, rapaz. Opa, tô aqui. Hoje... Eu tô aqui. Ô, pessoal, você vê, né? Então, cai e volta, cai e volta, cai e volta. Mas disseram que o Facebook voltou. Vamos dar uma olhada junto aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Facebook voltou? Vamos lá. Opa, voltou o Fred John. Aê, agora eu consigo me mexer. Tava travado. É que eu saio e volto aqui, mas você tá normal. Não se preocupa. Quando você travar e achar que tá travado... Então, fala um pouquinho de você, sobre tudo isso que você faz aí, que o pessoal tá interessado. Eu tô aqui vendo se nós estamos no Facebook. Deixa eu dar uma olhada aqui, pra gente já dar um ok. Ninguém deu um ok ainda aqui? Deixa eu dar uma olhada. Tá. Se tá tudo certo aqui. Por enquanto, só tem 300 pessoas ao vivo agora aqui comigo, mas o Facebook ninguém confirmou agora. Deixa eu ver. Pelo menos a gente já vai saber. O negócio é tudo aqui ao vivo, pessoal. São 19 horas 3 minutos. É isso aí. Bom, enquanto você procura aí, você está sintonizando a turma? Não estamos ao vivo ainda. Não estamos ao vivo? No Facebook ainda não. Só no YouTube, mas vamos lá. Então, como você me perguntou, eu acho que o mais importante de tudo isso é quando você faz um trabalho musical, você se sentir realizado dentro da tua proposta. Então, tudo é periódico. Eu, por exemplo, tive um momento roqueiro, onde eu tocava hard rock e tal, e a gente movimentava uma massa de energia que era muito legal. E a gente gostava daquela energia, porque parecia aquela grande locomotiva que impulsiona os vagões, né? E você está indo junto naquela caminhada, naquela trilha, puxando o vagão que você não sabe para onde vai ser o teu destino. Mas é assim que funciona a trajetória musical mesmo. E aí depois você começa a perceber que essa densidade vai se tornando diferente quando você vai afinando e vai modificando pelos chakras as suas energias. Então você vai se conectando com energias mais sutis, com átomos mais sutis, e tudo vai mudando em você também. Então eu deixei de fazer certas coisas que eu fazia antes, não porque eu não gosto de ouvir, mas estou dizendo a questão de fazer, né, com proposta. E hoje eu faço uma proposta musical muito diferente, e hoje eu sinto que existe uma conexão muito forte com a palavra do outro, com o que a música pode proporcionar. Por exemplo, quando você ouve determinadas músicas que você gosta, você já vai sentir aonde você se identifica. É muito fácil saber, Dorim. Por exemplo, se você gosta de ouvir um determinado gênero e você quer dançar, aonde está a conexão? Está no chakra raiz, certo? Ou no umbilical. Se você se emociona com aquilo... Alô, você está me ouvindo aí, não? Tá certo, totalmente. Estou falando que tá certo. Vim aqui só falar para você que tá tudo jóia. Tá no Facebook, sim. Voltou o Facebook. Tá no Facebook? Tá no eu Facebook. já estou te vendo travado, mas eu vou falando assim mesmo. Você está travado para mim, mas eu vou falando, tá? Tá travando, mas tá tudo certo. Tá. Então, eu estava te falando, como é que você consegue perceber aonde a música atua em você? Isso é muito importante. Porque tem eu, nos últimos tempos, eu comecei a pensar e a filosofar mais sobre a música. Tem umas linhas ocultas de estudo que dizem que a música ela é como se fosse uma entidade. E eu cheguei à conclusão de que é mesmo. Pensando mais assim, profundamente, você mexe com uma energia, olha só que interessante, você mexe com uma energia e você cria aquela forma,
na medida que você cria a música, você cria todo o corpo dela ao mesmo tempo. Então, você cria, qual que é o corpo dela? Ritmo, melodia e harmonia. Só que isso tem uma resposta direta com você no seu corpo físico e no corpo emocional, correto? E no corpo mental também. Então, quando você já faz essa formação dessa entidade que você cria tocando, ela já corresponde diretamente aos seus chakras. Então, como eu falei, quando você ouve uma música e você já quer dançar, ela já realmente ela já está conectada com o teu chakra raiz ou com o teu chakra umbilical e aquilo vai te impulsionando para você se movimentar, porque aquilo é energia pura e primária. Por isso que essas músicas de tambor, por exemplo, o samba, o axé, o funk, todas as músicas que têm muita percussão, elas instigam exatamente essa parte do corpo, né? E aí, isso, se você tomar com proporção, você vai ver que os instrumentos também eles têm uma conexão com os chakras diretamente ligados. Então, por exemplo, tem gente que ouve o violino tocando, e nessa hora que ele ouve o violino, ele já se arrepia, já tem vontade de chorar, ou então ele quer cantar junto, ele quer tocar. Enfim, ele quer se manifestar, mas é uma coisa muito mais sutil para ele, muito mais forte. Isso pode acontecer também com sax e tal, com músicas românticas e tal. Quando você coloca a parte do rock mesmo, propriamente, você vê que você já se movimenta diferente. A tua atitude está em outro ponto, já não é no dançar, rebolando, mas é você fazendo atitudes mais agressivas e tal, né? Você quer pular, você quer se movimentar e tal, e isso já está batendo no chakra, né? No chakra umbilical, esplênico, e está ali, tem conexão. Essa outra que eu te falei anterior, que é a música mais romântica, ela já está no chakra, dos chakras superiores, praticamente, né? Já está indo para os superiores. Os superiores são os 3 aqui de cima. Mas antes de chegar lá em cima, estão no mediano. Então, saindo do peito, indo para a garganta, então se conectando com essa história toda que você tem para resolver. Então, isso, na verdade, não toca você apenas fisicamente. Isso vai entrar para você também emocionalmente e espiritualmente. Você não consegue perceber os efeitos agora disso, porque isso é a longo prazo. Mas quando você consegue perceber a pausa que você vai dar, com o tempo, vamos perceber agora o que a música me causou. Você pode reparar que você está, de alguma forma, ou mais intuitivo, ou um pouco mais sensibilizado, mais sensitivo, ou mais emotivo, depende do que você ouve. Ou, pelo contrário, né? Você fica mais agressivo, você fica mais sexual. Então, a constância do que você pratica e do que você ouve transforma você. E esses estudos já vêm sendo realizados há muito tempo com relação aos benefícios da música. Eu já falei isso em outros programas também, mas eu queria aproveitar hoje para falar um pouco mais de outras coisas. Mas essa parte é importante. Quem quiser depois conhecer um pouco mais sobre os benefícios da música, a gente tem um site chamado serenataecia.com.br. Tem um blog lá, Dorim, que conta exatamente Fred, vários estudos. Deixa eu te falar uma coisa. É muito importante o que você está falando, porque, inclusive, a Karen, os alunos dela que fazem a mesa multidimensional arcturiana, eles trabalham muito com hertz, né? Então, o que você está falando tem tudo a ver. Ela fala, inclusive, para eles têm que escutar Reptune, tudo, música para entrar na frequência, e isso está muito interessante. Até coloquei no grupo dela de decreto, o pessoal te escutar lá o que você está falando. É muito importante o que você está falando. Olha, se você puder explicar um pouquinho sobre os hertz também, tudo direitinho pro pessoal, é ótimo. Fica à vontade. Tá bom. Olha, só recapitulando um pouco essa questão, então, que eu acho importante, quando você estuda os chakras, você vê que existe uma conexão com cores. Cada chakra tem a sua conexão de cor e de som, né, que é apropriado. Então, tem certos tons de música que mexem diretamente com aquele tipo de chakra e fazem uma abertura de energia, porque como o chakra nada mais é do que um vórtice energético, onde faz a conexão de troca de energias. Então, quando você escuta um determinado tipo de música, e determinado tipo de tom também, ele faz essa conexão direta. Então, conforme a intensidade, o ritmo, a melodia e a harmonia, ela pode já entrar de forma atômica em você. Você percebe isso quando você se arrepia, por exemplo. Quando você ouve uma música e você já se arrepia, você fala, entrou em mim, já está comigo isso. E aquilo pode ser... Por isso que eu acho que quando a gente faz a serenata é muito mágico, porque a gente sabe que certas músicas fizeram parte da trilha sonora daquele casal, ou daquela família, enfim.
Então, a música, ela já faz parte da história da pessoa. E por que faz parte? Porque fez uma viagem, ou porque aquilo era a música preferida de fulano. E tem um estudo que diz também, por exemplo, que o cérebro ele se acostuma muito com a música que você gosta de ouvir. Quanto mais você ouve, mais é confortável, mais é confortante. Então, tem pessoas que ouvem durante a semana centenas de vezes a mesma música. Às vezes, dezenas de vezes a mesma música. Por quê? Porque ele parece que reforça algo que ele não entende, mas que está sendo trabalhado interiormente. Então, tem tudo a ver com o que eu falei, tem a ver com a vibração que está vibrando. Teve uma época que eu me lembro que eu fui com o Antônio Carvalho na casa do pai do Ronivon. Isso foi final dos anos 80, final dos anos 80. E o pai do Ronivon, na verdade, naquela época, ele era o presidente da Ordem da Comunhão do Pensamento. E aí eu me lembro de ter perguntado para ele, enquanto eu ouvia os dois mestres conversando, porque quem conhecia o Antônio Carvalho da Bandeirantes, eu era amigo dele como se fosse o filho dele, né? Você fica ouvindo e fica calado, porque você quer ouvir o dia inteiro o cara falando. E o pai do Ronivon era uma sumidade no que dizia também, porque ele fazia parte da presidência da Comunhão do Pensamento, e também tinha muita propriedade, e era uma biblioteca de fitas, assim, gigantesca, de fita cassete na época, né? Que ele gravava cada palestra que ele fazia. Então era uma biblioteca enorme, né? Seria uma fitoteca, se a gente fosse descrever, né? Aí eu perguntei para ele, eu estou numa fase de ouvir muito música flamenca, falei para ele. Ele falou assim, então, você está ouvindo isso porque isso está vibrando em você. Então, tudo aquilo que faz você vibrar é porque você está em conexão. Então, eu sentia que eu fiquei por muito tempo em conexão com esse tipo de música. Mas eu não deixava de ouvir o resto. Eu ouvia rock, jazz, MPB e tal, né? Então, você vai percebendo que conforme você vai envelhecendo, você vai se sutilizando ou densificando, não importa, e você vai mudando o estado energético também da música que você ouve. Por isso que às vezes você vai ouvir alguns tipos de sons e você se relaxa, ou você se densifica, ou você se inquieta. Tinha um estudo no Antigo Egito que falava que se você entrasse em comunhão profunda, porque eles faziam 4 estágios de estudos de iniciação no Egito, né? Parece que é 7 anos no primeiro estágio, 7 no segundo, 7 no terceiro e 7 no quarto para formar um grande mestre egípcio. E então cada ano você aprendia certas coisas, certas habilidades, e uma das vezes você aprendia exatamente a entender qual que era o teu tom. Então parecia que as pessoas sentavam ali em conexão, em vibração, como é que fala? Como é que fala quando a gente entra em estado de graça? Tem uma palavra, mas enfim. Não é ficava transe, completamente... não, né? Oi? Não é transe, não, né? Entra em transe, por exemplo? Não entra em transe porque ela não chegou, ela está em completa atenção, ela está numa meditação, não está em meditação profunda porque ela continua presente, mas ela está num silêncio absoluto para ela entender qual é o tom dela. Por que ela tem que entender? Porque assim que ela recebeu o tom que é o tom dela, ela já caía para trás. Ela parecia que ia desmaiar, mas aquele é o tom, entrou com tanta força que ela descobriu qual que é o tom. E olha que interessante, o tom tinha muito a ver com o estágio iniciático que a pessoa desenvolvia. Então, essa coisa do som é uma coisa impressionante, porque ela vai diretamente envolver você a sua vida inteira. E eu fico muito assim, feliz por estar envolvido dentro desse contexto onde a música é a parte da minha história de vida, e da parte de vida de muita gente que me contrata como serenata, porque além de fazer as pontes emocionais, as pontes de memória afetiva, elas fazem parte dessa linha iniciática que eles nem descobrem e nem imaginam que estão vivendo. Então, ali, trabalhando aquilo. Então, às vezes o cara fica apaixonado, ouve junto com a mulher a música dela, acaba se envolvendo, acaba gostando, acaba curtindo, acaba descobrindo outras coisas. Eu tenho vários relatos de gente que começou com um tipo de música, se envolveu para outros, e se envolveu para outros, e foi crescendo em cima disso. Então, por exemplo, eu sei que se você ouve muito, por exemplo, Mozart, você cria um estado muito mais intuitivo, muito mais ligado a essas questões iniciáticas, que conforme você vai passando o tempo, você vai ficando mais inteligente, mais intuitivo e não percebe. Aí você vai perceber lá na frente quando te falam, olha, você está vendo que você está diferente agora?
Porque a música te traz isso, ela traz uma fórmula matemática oculta, ela traz uma energia que trabalha os teus átomos internamente de forma oculta, você não percebe, mas trabalha. E a única coisa que você consegue perceber é esse arrepio, ou essa densidade que faz mexer o seu corpo, né? Então, o que é importante da música é definir essa questão. E hoje em dia a gente está vendo uma coisa meio atravessada na questão, que é esse impulsionamento que a mídia te faz, que te empurra ladeira abaixo, que é curtir esse monte de tranqueira que o pessoal chama de funk, e esses outros gêneros também que são muito fáceis de assimilar, porque já fazem de propósito. Existe uma fórmula que você cria, que é a fórmula do sucesso que eles chamam, que é de você repetir como se fosse um looping, e vira um chiclete em você aquilo. Então você fala, puxa vida, essa música não sai da minha cabeça. Por quê? Aquilo que eu te falei. O estudo da música já aponta que quanto mais previsível a música é para você, mais o seu cérebro gosta. Mais ele entende fácil, mais ele gosta, mais ele quer acompanhar. Então, cada vez que você ouve de novo, ele já sabe todo o caminho a percorrer, então ele curte aquilo. Quando ele está num ambiente diferente, né, um ambiente novo, ele fica em atenção. O que acontece com o cérebro? Ele fica tentando entender para onde está indo a harmonia, o que aquela melodia está dizendo, o que você está repetindo ou não está repetindo, para onde o ritmo está indo, tudo na sinapse do teu cérebro, trabalhando ao mesmo tempo. Então ele tenta codificar aquilo. Quando ele consegue uma fórmula de codificação, e ele entende que aquilo funciona daquela forma, aquilo traz um conforto para ele. Então essa ficou como fórmula do sucesso. Vamos repetir, aí criou-se o refrão, vamos repetir para fica grudado aquilo para a pessoa cantar junto. Então você vê um monte de sertanejo, um monte de gente cantando outras músicas, que é o chiclete mesmo. Aquilo fica. Então fica num estado, né, de looping na sua cabeça, e você vai se invadindo por aquilo, acaba gostando, acaba se envolvendo, acaba indo no show, acaba fazendo aquilo ser a trilha sonora e tal. Bom, nada a ver, cada um gosta do seu gênero que tem que gostar, curte o que tem que gostar, estou só aqui para passar a informação que eu acho competente passar. Tem certas harmonias, em certas cadências melódicas, que elas meio que aprisionam você dentro do mesmo looping, e não te levam a evoluir coisa nenhuma. Elas te escravizam ali dentro de algum circuito energético que aí depende de cada música. Então, por exemplo, você vê que essas músicas de carnaval, que mexem com a galera, que a galera pula direto e tal, e não para, fica aquela coisa, aquele êxtase, né? Fica criando aquela situação, tal. Ficam 3, 4 dias pulando, não se cansa, não tem um momento que eles querem curtir, de repente, vamos agora descansar, vamos curtir um rock, vamos curtir... Não, carnaval é aquela balada de tantos dias ali direto, com aquela energia dando looping, e é uma energia já preparada para ficar no sujeito. Então é meio que já embutido nele mesmo. E o funk, olha só a gravidade, Dorim. O funk não é à toa que ele é o porta-voz dessas pessoas que trabalham a sexualidade exacerbada e, ao mesmo tempo, é financiado pelo tráfico de droga, muitas vezes. Eles que financiam essas questões, esses grandes carros, essas mansões e tal, que os caras ostentam no vídeo, e tem aquele looping que também faz, né, o cara pensar a respeito, pô, tá sendo dito aquilo, daquele jeito, não sei o quê, tal, e o cara consome aquilo, vai ouvindo aquilo, vai mastigando aquilo, não sabe nem o que está consumindo. Quando ele vai ver, ele já ingeriu a droga. Não é a droga física que eu falo, é a droga musical, né? E vai ficando com aquilo dentro dele. E isso vai se tornando massa de manobra que eles querem, o que eles querem fazer contigo, e você está absorvendo aquilo e não tá percebendo até onde você está indo. Então, aquilo faz um estrago tão grande conforme você vai consumindo mais, como uma droga faria. Só que você não enxerga aquilo, né? O estrago está na parte emocional e na parte intelectual do sujeito. A música tem a condição de mudar isso vibratoriamente e vai mexendo com os circuitos, né? Pô, se você fala assim, pô, você está dizendo bobagem para mim, eu não acho que a música faz nada disso. Basta ver os estudos que pontam isso, quanto a música energeticamente muda as situações, as vibrações. Tem um monte de estudos disso. Eu, no meu site do serenaticia.com.br, pessoal, entre lá, ó, é serenaticia.com.br. Tem estudo que fala sobre os bebês prematuros que fazem música para eles
ativarem os circuitos que podem estar comprometidos no cérebro. Então, a música chegando antes para eles, já começa a ativar isso, eles não deixam eles ficarem deficientes. Tem um outro caso muito interessante de um cara com Alzheimer avançado, chamado Henry, que é interessante porque ele é um senhorzinho negro, já meio velhinho, que ele está lá no hospital assim, cabisbaixo, meio tristonho e tal. E aí a família traz para ele uma playlist com as histórias das músicas do passado dele. Aí coloca um fone de ouvido nele, e é impressionante, Dorinho, porque ele faz um movimento muito grande assim com os olhos, ele arreganha, e começa a cantar, começa a se exercitar aquilo, sabe, as pessoas começam a reparar que o cara viveu de novo, é como se tivesse ligado ele na tomada. Pessoal, procurem isso, Alzheimer, Henry. Vocês vão ver o que eu estou falando. E o cara começa, o cara canta bem, assim, né? Então, é como se abrisse as conexões novamente dele. E fala, poxa, olha o estágio que a música causa. Ele vem buscar tudo do sujeito. Ele traz toda a memória, não é só a memória afetiva, né, do que a música proporciona vibracionalmente, mas a memória de vida mesmo. Traz o cheiro do que o cara viveu naquela época que ouvia aquela música, o que ele usava, com quem ele namorava, com quem ele saía, que carro ele tinha, onde ele morava, enfim, todo o cenário, todos os sentidos dele, né? Porque é mesmo assim, eu me lembro disso, eu falo por mim até. Quando eu lembro de tal música, eu me lembro onde eu estava, que roupa eu usava, se eu estava na escola, em que ano, que perfumes eu usava, porque a memória vem com uma bagagem completa de informação. E tem outro filme que na verdade, esse é um estudo e aparece exatamente nessa questão do Henry. E tem um filme que falava assim, se não me engano, a música nunca parou. É um filme baseado em fatos reais. Eu não vou contar, não vou dar spoiler aqui, para a pessoa que estiver interessada poder assistir. Mas é bem interessante porque conta essa conexão que o adolescente que perdeu no acidente, a memória recente, consegue lembrar da antiga. E o que é legal desse filme? O pai teve tantas divergências e diferenças com esse filho, que nessa hora ele procurou resgatar. Então esse filme é muito bonito, porque ele mostra uma atitude que através da música vem um resgate familiar, um resgate emocional, um resgate de valor, muito bonito de ver. Se o filme não chama E a Música Nunca Parou, é algo parecido com isso, mas eu acho que é esse nome. Tem alguma pergunta? Eu estou falando. Não sei se vocês têm alguma pergunta por aí. Alô? Como funciona o pessoal para fazer uma serenata? Como é isso? Como que nasceu essa ideia da serenata para o pessoal? Porque realmente, né? Quando a pessoa passa, ela vem fazer um atendimento comigo, aí ela fala, olha, eu estou procurando a espiritualidade e eu me sinto que eu começo a tremer. Eu falo, peraí, me fala uma coisa, você já foi aonde? Ela fala, eu já fui no kardecismo, eu já fui no católico, mas eu já fui na Umbanda. Quando eu chego na Umbanda e escuto o tambor tocar, eu chego a tremer. Eu falo, então eu já sei por onde eu posso começar aquele atendimento com ela. Pois é o que eu falei, Ale. Aqui a gente não está conceituando ninguém, a gente está só situando as pessoas com relação à importância de saber ouvir-se e sentir-se. Então, se ela, por exemplo, ela consegue perceber que a ritualística da Umbanda faz com que ela se mexa, então ela tem essa conexão muito forte com os chakras correspondentes ali, né? Que provavelmente é o chakra raiz ou o chakra umbilical, se não me engano. Então é um portal que ela tem de entrada de energia ali. Mas isso significa que aquilo ali é um portal que ela pode dar o início para a sutilização das outras energias. Então é importante que ela aprenda a sutilizar também as outras energias para que ela consiga se elevar também como criatura amanhã, né? Mas tudo é um estágio. Ela começa de um jeito X e vai acabar indo e evoluindo para um jeito Y. Quanto maior é o estágio evolutivo e vibracional que o sujeito tem, mais ele sente as músicas em cima dos chakras. Né? Vai sentindo, do coração sobe para o peito, sobe para a garganta e vai indo.
tem conexões até superiores. É que as superiores é difícil da pessoa entender, porque é alguém muito mais elevado que vai poder identificar uma coisa que, com palavras, às vezes nem dá para fazer essas abordagens assim. Mas é muito importante. Você viu que engraçado, né? A gente falando aqui sobre sentir-se através da música, você consegue perceber aí. Você vê como é que as pessoas, os cientistas, eles falam sobre o músico. Diz que o músico, por estar trabalhando a musicalidade em si, ele já atua os hemisférios do cérebro diferentemente. O córtex cerebral é maior, ativa muito mais regiões. Essas regiões de sinapse, elas trabalham ligadas quase que o cérebro todo. Então, quando você faz um instrumento, quando você toca um instrumento, você não está só desenvolvendo uma alegria para alguém que está ouvindo, ou uma tristeza, depende de como a pessoa faz isso, né? Mas você está, na verdade, proporcionando dentro de você o movimento das ligaduras, né, que você tem que fazer. Se você for tocar violão ou piano, ou bateria, né, você vai ter que tocar, você vai ter que utilizar as mãos. Se você canta, você vai ter que utilizar a linguagem. Aí você vai ter que trabalhar a sua afinação. Você vai ter que trabalhar o seu diafragma para a respiração estar de acordo e no tempo certo para que você exercite a música da maneira correta. Se você trabalha como baterista, se você pega como exemplo aquele baterista do Eagles, por exemplo, não sei se você conhece a banda Eagles, o pessoal deve conhecer também. E você lembra que ele era baterista e cantava. Deve cantar ainda, deve estar vivo ainda. Então, você imagina, o cara tinha que cantar, ele tinha que tocar, mexendo os 4 membros do corpo, mexendo com a respiração, porque ele cantava, mexia com a maneira certa de jogar o som para fora, tem que saber como trabalhar isso lá, ou na boca, ou na garganta. A garganta geralmente não é a melhor postura para você cantar. Geralmente você usa a parte do crânio, porque tem que vibrar no crânio, mas aqui, na boca, utilizando o diafragma como suporte. Então, você vai ter que cantar, é como se você estivesse dando tranco, não é? O seu diafragma, assim. Estou exagerando um pouco, mas é para o pessoal perceber. Então, você não vai ficar com a voz aqui para soltar aqui. Então, você fica rouco. Você tem que utilizar o diafragma como suporte e utilizar a garganta como caixa acústica. Aí você, então, usa e você expõe isso para fora. E aí, nesse movimento todo, olha quanto você já não trabalhou em você. Isso fisicamente. E o que você não enxerga? Né? Isso é verdade. Eu acabei de falar sobre as energias. Você não sabe ainda, por exemplo, tem músicas que você hoje não se toca por elas, mas amanhã você pode vibrar e ficar arrepiado, até às vezes chorar de ouvir. Né? Tem gente que toca um certo tipo de melodia e realmente fica bem sensibilizado, né, com aquele tipo. E antes não estava assim. Então significa o quê? Que ele mudou vibracionalmente. Né? Ele está em outros estágios. Então é bom a pessoa perceber o que tocava antes e hoje não faz mais diferença, e o que toca agora, atualmente, que realmente mexe bastante com ele. Então, percebam, pessoal, essas diferenças, que isso é muito importante. Mais alguma pergunta? Não, a pergunta seria a serenata que eu te falei. Como surgiu essa ideia de serenata, tudo isso que é muito interessante. Olha, Dorinha, a ideia de serenata veio a partir do momento em que eu fui convidado, porque eu estava numa época da vida muito Durango mesmo. Eu tocava com 5, 6 pessoas, mas a gente fazia poucos shows. Eu falei, preciso ajudar a minha renda a melhorar nessa questão. Vou procurar na revista VG São Paulo, que aqui na época ela era forte, e eu falei, vou procurar algum tipo de atividade para eu poder fazer um extra. Aí eu achei lá serenata. Falei, pô, como é que será que faz isso? Aí tinha um cara que vendia serenata, e o músico dele tinha ido para a Europa, não estava mais em São Paulo, e eu fiquei sendo o músico dele. Falei, então, foi uma experiência. Né? Só que eu era o músico da trupe, né? Não que eu era músico dele. Ele não cantava, ele fazia telegrama animado. E eu que cantava e tocava. Tudo bem. Aí eu resolvi começar a praticar isso. Falei, olha que interessante. Eu ficava 20 ou 30 minutos na casa de alguém, mas fazia toda a diferença para esse alguém. Porque cantava as músicas da pessoa ou da família, e aquilo mexia profundamente nas emoções das pessoas da família. Eu falei, putz, é isso que eu vou querer fazer. Antes, com banda, eu tinha um apoio das pessoas comigo, e a gente meio que era uma máquina, como eu falei no começo, uma locomotiva.
Cada um fazia, tocava uma parte do combustível, né? Que a gente chama de, eu chamo assim, mas, por exemplo, o baixo, a bateria, o piano, ou o teclado, o vocal, a guitarra. E aquilo, cada um fazendo sua parte, é uma parte importante desse combustível para movimentar a grande máquina que é a locomotiva do som, né? E a gente ali, com essa engrenagem, você tem uma massa de som que é muito forte lá na frente, que impulsiona o resto do corpo, mas não é emocional. Tanto é que você vê que engraçado, quando uma banda de rock faz uma balada, ela muda totalmente o estilo, né? Ela faz a música ficar lenta, mais pausada, tem uma outra interpretação. Então, você vê que esse tipo de música já é mais romântica dentro do conceito de banda de rock, e aquilo já muda o estado vibratório, as pessoas já não pulam mais, não fazem mais aquela farra e tal, né? E acaba mudando mesmo a postura do sujeito. E quando eu comecei a fazer serenata, nada disso existia. Era você, olho no olho do sujeito. Você com a verdade dele. Falei, nossa, olha que descoberta minha, que legal. E comecei a experimentar, né? 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falei, putz, acho que é isso que eu vou querer fazer mesmo. Eu ia falar para ele assim, né? Poxa, que legal, né? Acho que eu vou largar a minha história musical e vou entrar nas serenatas mesmo. Eu falei, ó, se você fizer isso, é a melhor coisa que você vai fazer. Meus amigos agora, né? Isso foi nos anos 2000, meus amigos já têm carro, têm apartamento ou têm casa e ganharam tudo em cima desse tipo de atitude, né? Desse tipo de trabalho e tal, né? Que eram artísticos. Então, era muito telegrama animado, muita serenata. Logo que se despontou isso, e eu resolvi encarar essa. Então, foi nos anos 2000 que eu montei a Serenata e Companhia. Só que eu tinha que ser diferente do mercado. Então, o que eu fiz? Eu tinha que criar uma situação onde não ia ser igual a todo mundo que fazia a mesma coisa. Então, eu tinha que criar um visual, uma performance, e tinha que vender esse produto. Então, era uma novidade para mim. Eu que era movido a uma condição de todo mundo palpitava, ou mesmo um diretor lá fazia parte de vender a gente, ou isso ou aquilo, eu tinha que depender tudo de mim agora. Eu tinha que criar meu produto, tinha que vender, tinha que executar. Então, eu comecei a me testar. E não é que eu me dei bem nessa? Falei, poxa, que legal, eu descobri habilidades em mim que eu não sabia. Algo que faz ocasião, né? Aí eu falei, poxa vida, isso é legal. Eu pratiquei essa ideia. Fiquei praticando. Por isso que eu acho que essa questão, é bom a gente salientar isso. Toda necessidade é um portal para você se descobrir. Às vezes é exatamente na zona de conflito que você vai realizar as maiores conquistas suas. Porque as de conforto não. As de conforto te traz a paz, o sossego, que às vezes você não precisa. O conflito te faz enxergar as dificuldades e você superar os obstáculos. E naquela época eu fiz isso. Falei, poxa, que legal, está dando certo. Até que eu comecei a anunciar na revista, 1 vez por quinzena, comecei a fazer isso depois semanalmente, e não parei mais por um bom tempo, bons anos. E aí falei, puxa, virou o meu trabalho, virou. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei, poxa, quando passou 7 anos, eu falei, bom, deu certo, porque depois de 7 anos a empresa fica consolidada, né? E depois de 10, você fica excelente no teu negócio. Você vira excelência. Aí eu estou com 21 anos hoje. Você imagina quantas histórias eu não vivi, situações, dificuldades, realizações. Então, assim, eu vivi um monte de histórias que fazem a gente enxergar o mundo diferente. E eu vou dizer por quê. Quando você trabalha numa empresa normal, digo assim, você vê as máscaras da sociedade que são impostas pelos amigos de trabalho, pelos próprios diretores ou executivos das empresas, né? Porque é uma coisa normal. Você acaba se moldando à realidade, então você veste as máscaras sociais, porque é assim que as coisas funcionam. Quando eu faço o meu trabalho, não. Todas elas são tiradas. E são tiradas por quê? Porque eu preciso ajudar aquilo a funcionar. Então o cara me conta as dificuldades que ele tem, ele conta os objetivos que ele tem pela frente, o que ele quer modificar ou melhorar e tal. E eu acabo ajudando. Então, eu realmente conheço a pessoa sem a máscara. E isso que me deixa mais, contente, porque a gente entra num caminho diferente, é a arte puramente, você é o pontífice das coisas, né, no sentido de
levar mensagem para quem precisa, através da música, através da mensagem. E com aquele visual teatral, você acaba encenando uma realidade que para a pessoa é impactante e remete realmente a visões diferentes. Então, todo um mise-en-scène teatral que faz funcionar uma realidade que às vezes está latente ou às vezes está muito adormecida. E é nessa hora que você vê o quanto funcionou ou não funcionou. Por exemplo, nesse final de semana, eu tive que fazer uma serenata para uma pessoa que eu fiz há 1 ano e meio atrás, que no dia da serenata o cara pediu ela em casamento. Passou 6 meses e eles se casaram. Aí, depois se separaram por algum outro motivo, e aí voltou a me contatar para que a gente fizesse a serenata de novo para uni-los novamente. Então eu usei as palavras certas, usei as músicas, eu orientei as músicas certas também, né? E foi num lugarzinho muito bacana, que foi o primeiro lugar que eles foram, quando se conheceram. E resultado, funcionou. Porque eu falei para ele, você não precisa lembrar das coisas que machucam vocês, mas pelo contrário, das coisas que fazem bem e das coisas que vão somar para que essa realização aconteça. Porque você está querendo voltar a conquistá-la, e se a coisa não for por um lado grave, né, que eu digo, ninguém traiu ninguém, ninguém se feriu de verdade, então há chances mesmo de voltar a uma relação. E foi o que aconteceu. E para minha felicidade, olha, funcionou muito bem, realmente eu me motivei, ela se motivou, e eles choraram bastante juntos. Então você vê que, na verdade, Dorinha, isso é uma terapia, cara. A música acaba se tornando terapêutica, por isso que existe a musicoterapia. E essa musicoterapia é usada em empresas, como eu já fiz, em asilos. Eu fui uma vez fazer um asilo de um TCC de uma amiga minha, que me pediu, falou, Fred, tem umas velhinhas lá que não se dão bem de jeito nenhum. E eu preciso ver se, de repente, a serenata pode uni-las, né? Porque elas vivem brigando, todas elas lá, não fazem nada juntas e tal. Tá bom, eu fui lá. Aí eu comecei a me comunicar, brinquei com elas e tal, né? E comecei acho que eu fiquei 1 hora lá fazendo isso. E aí comecei a cantar as músicas que elas gostavam de ouvir, e elas se entrosaram mesmo, cantaram juntas, depois elas batiam palma, depois elas se envolviam mais, eu falava com elas, davam risada. Então, aí depois ela me deu feedback, falou, Fred, você não sabe o que você trouxe para aquele lugar através da música, você não tem ideia o quanto você mexeu naquela galera. Eu não tinha mesmo, né? Eu só sei, na hora que eu vi aquela resposta ali, me satisfez, mas para eles foi muito mais que isso, porque fez a integração que precisava, mudou a energia do lugar como precisava e tal, né? Então, eles perceberam quanto a música faz sentido no que eu estou falando, né? E gerações mais, assim, dos anos 80 para trás, até 90, talvez até você me confirme isso, fez com que a música fosse a trilha sonora da sua história, seja na viagem, numa conquista, numa relação com os amigos, em época de escola, porque existia uma cadeia que foi quebrada a partir do digital, que o analógico se perdeu completamente. Quando você tinha um analógico, que eu estou dizendo aí, é o disco, a fita cassete e tal, você tinha uma memória afetiva agregada àquele estilo muito forte. Então você comprava uma revista do gênero, seja de rock, como eu estou falando, ou do cantor que você queria, aí você também podia, de repente, ir lá na galeria do rock. Você podia fumar sua maconha lá, ou trocar sua fita de vídeo com a fulana de tal, ciclano de tal, namorar, azarar por lá. Você passava o dia inteiro lá, fazia amizade, azarava as meninas, ou os rapazes, depende de cada um, e você fazia, assim, trocas do teu material por outros materiais. Você passava um dia, assim, muito, muito diferente. E quando não, você também ia para aqueles... Eu cheguei aí também com meus amigos, para aqueles cineminhas de rock que tinham, tipo Carbono 14, eu não lembro outros nomes que também tinham, lá para os lados do Iguatemi, lá, no Shopping Iguatemi aqui em São Paulo, que você também unia uma galera. Você não estava naquele núcleo, naquela tribo do rock lá do centro de São Paulo, mas você estava num outro núcleo que também juntava uma galera que gostava de ouvir o mesmo gênero. Então, é uma época que não tinha nenhuma rede social e nem celular, inclusive. Então, as pessoas eram troca olho no olho. Quando chegou o advento do CD e começou a entrar todas as músicas a partir do digital para a rede de internet e começou a entrar pelos
pelas plataformas digitais agora, acabou todo esse mercado, destruiu gravadoras, os músicos não ganham mais por venda de disco, só fazem grana por causa de show agora, né? Ou pega uma graninha pequenininha aqui, porque a plataforma cobra uma grana muito maior, fica com uma fatia muito maior do bolo, e você fica com o material exposto só. Mas hoje, também por outro lado, você é capaz de ouvir o mundo inteiro num toque só. Você aperta ali na internet, você ouve o mundo inteiro, todos os tipos de banda, de estilos, de música, de gênero, você conhece tudo o tempo todo. Você pode fazer música com todos os tipos de pessoas do mundo inteiro. Você pode colocar uma música na plataforma, a pessoa vai colocar a bateria, outro lado do Japão coloca a guitarra, outro da França coloca o baixo. Aí você faz uma banda internacional, sem conhecer ninguém. Então, tudo pode acontecer hoje, musicalmente, na internet, por esse ângulo. Então, a coisa realmente se globalizou, né? Saiu do físico e começou a entrar numa questão que a gente não enxerga agora, que é aquela forma atômica, né, que a música tem mesmo como essência. E agora está espalhado por aí. Então, aquela memória afetiva do cara pegar o disco, folhear o encarte, ver a ficha técnica, quem cantou com fulano, quem tocou com ciclano, isso acabou. Perdeu, acabou. Estão tentando voltar agora com isso para as novas gerações conhecerem um pouco, mas pode ser que aconteça de as pessoas gostarem disso. Mas é um pessoal com uma nova cabeça, é um pessoal com uma nova tendência, então eu acho que isso não emplaca, não. Até porque quem se envolvia com isso é uma geração mais afetiva, que já ficou para trás. Então eu acho que agora o novo mundo não permite mais uma situação assim. Mas enfim, estão tentando resgatar isso de novo, já tem muitas vitrolas sendo lançadas no mercado já há algum tempo, discos de vinis aí voltaram a circular e tal. Mas é como eu falei, né? Talvez seja para alimentar uma memória afetiva do pai mostrando para o filho como é que eram as coisas e ver se que engrenagem isso pode tomar, mas o verdadeiro saudosista gosta do material autêntico. Pega aquele disco, aquela vitrola lá dos anos 70 que ele tinha quando eu ouvia, paga 500 pau, 600 pau, 800 pau na internet, né? Para ter de novo. Isso acontece com os tape decks, acontece com os discos, né, que são caros pra caramba. E se você for parar para analisar sem memória afetiva, não são tão representativos assim. Muitos materiais, eu acho, pelo menos na minha opinião, muitos materiais digitais são muito bons. Tanto é que eles remasterizam muita coisa e fica a qualidade excelente, cara. Muito boa mesmo. Você tem hoje equipamentos aí que dão banho, assim, nos antigos. Mas é que o cara gosta disso, Dorinho. O cara gosta de sentir, na hora que ele pega, é como se o cara sensitivo fosse pegar a vitrola, o fato dele abrir a tampa do toca-disco não é só o fato físico, é a memória dele que está indo para trás, que está lembrando de quando ele era adolescente, ele pegava aquele disco lá que ele comprou com sacrifício, que ele foi no show daquele cara, daquela banda. É toda uma memória afetiva que está indo junto com ele, em cada ação que ele tem, quando ele faz isso, entende? Então a coisa é muito maior, as coisas são muito mais extensas, muito mais loucas. E a nova geração, ela hoje já tem condição de ouvir, como eu falei, tudo o tempo todo, só que por falta de tempo e interesse, parece que você ouve segundos de uma música. Você não ouve uma música inteira, cara. A nova geração ouve, sei lá, 15 segundos da primeira música, se ouve muito. Aí passa para uma outra, vê o estilo, ouve duas. Essas questões até de interatividade em rede social é muito relativo, até que parece que o Google já não vê mais assim a leitura, né? Por exemplo, ela não fala mais que é importante ter 100 mil inscritos. Às vezes tem 80 mil inscritos mortos lá dentro. Nem funciona. Você coloca no ar, tem ali meia dúzia de gato pingado, cadê os outros 80 mil? Então eles não fazem nem muito mais, eles nem ligam muito mais para isso, se não me engano, hoje. Então essa questão, quando a gente fala sobre música, é quase igual. Dificilmente só quem realmente gosta do assunto vai mergulhar em aprender de verdade, entender de verdade o que é a música, assimilar esse conhecimento, que é mais do que físico, e meio que tentar digerir isso para entender como é que ele pode se tornar melhor ouvindo música, que é o mais louco, né? serenatocia.com.br.
Lá é nosso site, que tem todas as informações, fotos, vídeos da gente, e também tem um blog com esses estudos da música. Então, as pessoas vão se realizar ali, conhecendo muito sobre isso lá no nosso site. Fred, muito obrigado. Pessoal, fica comigo aí que daqui a 3 minutinhos já estou junto com a Vera Mafez aqui. Tchau, Fred. Um abraço. Gratidão. Obrigado, gente. Um beijão para vocês. Eu vejo vocês no Tocando Oculto aqui também. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Valeu.